Deus gerou no meu coração a gente fazer uma sequência de palavras de alguns personagens. Presta atenção. Eu vou fazer uma pregação expositiva de alguns personagens. Então vai ser uma pregação que nós vamos voltar no tempo, nós vamos falar algumas coisas como era, que estava acontecendo, né? E nós vamos fazer uma sequência, né? Então vou falar agora de Elias, depois eu vou entrar em Eliseu e a gente vai aprendendo, né, com esses personagens. Quem topa aí comigo, em nome de Jesus? Nós vamos tirar aqui aprendizados, né? Então a pregação expositiva para muitos é a pregação mais completa, que você aprende ao mesmo tempo, nós absorvemos ensinamentos, né? Então, tiramos para a gente. Então nós vamos aprender com o ministério desse homem de Deus, o ministério de Elias. Essa é a primeira parte, né? De repente nós vamos ficar em 2 partes ou 3 partes falando, né, de Elias, em nome de Jesus. Eu vou ler o texto e nós vamos aprender um pouco. Coloquei algumas coisas aqui, anotei, vou lendo também. Diz assim, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Até aí. Então nós vamos pregar primeiro essa parte e nós vamos avançando. E você vai crescer, vai aprender e vai tirar ensinamentos de algumas coisas que a gente vai falar aqui. Amém? Glória a Deus. A gente vive no mundo cada vez mais tem apresentado pessoas que dão muita importância a si mesmas. Cada vez mais a gente vê que as pessoas, de alguma forma, seja influenciando pelo YouTube, Instagram, Facebook e tantas outras coisas, as pessoas querem aparecer numa mídia. Nós vemos isso até em político. Tem político que às vezes não fala assunto do Brasil, ele está falando da guerra, mas ele quer like, ele quer ser conhecido. E muitas dessas pessoas, infelizmente, elas não se guardam, né? Elas, como seria bom elas se manterem oculto e nós, através dos seus feitos, nós descobrirmos elas, nós encontrarmos essas pessoas, não porque querem aparecer, mas elas estavam fazendo as ocultas, no escuro, sem ninguém soubesse, grandes obras, fazendo grandes coisas. E eu coloquei aqui algumas coisas, né, que são essas pessoas que são verdadeiramente heróis verdadeiros. Eles não estão pensando em si próprios, eles estão querendo ajudar, não precisa de like, não precisa aparecer, estão fazendo a obra do Senhor, estão ajudando o próximo, e não estão na mídia, né? Nunca quiseram aparecer, são humildes, e quando a gente conhece as pessoas, nós crescemos ainda mais com elas, e parece que elas passam mais coisas ainda. Você já
Já receberam pessoas assim? Já tiveram experiência com pessoas que, amado, você não dá nada por ela, mas as coisas que ela faz, a obra que ela faz, a ajuda que ela dá, ela não mostra a ninguém. Mas quando você conhece ela, caramba, a gente aprende mais com a simplicidade e com a humildade. Essas pessoas são únicas. Essas pessoas, muitas vezes, você não dá nada por ela. É aí que Deus pega para si. É aí que Deus separa para si, né? São pessoas que não têm medo de desafios. São pessoas que não têm medo de lutar. São pessoas que não se intimidam com as brechas, com as coisas que se levantam. Ela se apresenta, ela guerreia. E ninguém precisa saber. Uma delas é Elias. Uma delas surgiu há 3.000 anos atrás. Um herói. Foi um herói para Israel. E até hoje os feitos dele falam. Elias, o tisbita. Caramba. Nasceu em Tisbé. Olha que coisa, homem esse que vem de Tisbé. Tisbé era uma cidade de Gileade. Gileade é uma cidade, era um local, né, que faz parte do Oriente Médio na época, né, a leste do Jordão. E Tisbé, até hoje os historiadores estudando e buscando, não sabem onde fica Tisbé. É um lugar totalmente desconhecido, você conhece muito pela palavra aqui. Só sabe que devido a Gileade ser uma área árida, uma área seca, uma área rural, sabe que com certeza aquelas pessoas que moravam ali eram pessoas sem estudo, de interior, eram pessoas roçeiras, eram pessoas rudes, eram pessoas, já viu gente roceira, rude, que mora no interior? Assim, bota na cabeça da pessoa, era Elias. Elias era uma pessoa rude, era uma pessoa, sabe, de roça, surgiu do nada, e surgiu cheio de autoridade, o texto mostra, ele surgiu do nada, mas virou herói, né? E era uma pessoa pequena que ninguém dava nada, surgiu de uma cidade que ninguém conhece, uma cidade insignificante que só aparece uma vez na Bíblia, está aí Tisbé. Elias para muitos era pequeno, e você se acha pequeno. Nós muitas vezes nos achamos pequenos. Mas faça como Elias. A gente muitas vezes não dá nada pela gente. Não sei o que você pensa de você. Muitas vezes a gente não dá nada. Você é simples. Você vai viver uma situação. Mas, amado, são coisas pequenas que Deus levanta para coisas grandes. Vive o Senhor, Deus de Israel, cuja face estou. Faça como Elias. Se posiciona. Fala, vive o Senhor. Deus dá autoridade aos pequenos para fazer coisas grandes no nome dEle. Em nome de Jesus, você não precisa ser muita coisa, você não precisa aparecer na mídia, você não precisa de um grande emprego, basta você se apresentar e falar, vive o Senhor, Deus de Israel, cuja face estou. Senhor, sou dependente de Ti, me usa. Deus está à procura desses. Você não precisa ser muita coisa. Tem gente aqui assim, dá um glória a Deus. Aleluia, vamos analisar a história. Eu quero começar agora a analisar, que a gente vai entrar numa linha que você vai começar a aprender. A Bíblia nos mostra que nos primeiros 100 anos de reinado, reinaram 3 reis. Saul, depois veio Davi e depois veio Salomão. De Salomão, né? Salomão, de um período da vida dele, ele começou, no final da vida dele, ele começou a aumentar muitos impostos, estava tendo uma revolução dentro do reinado. O seu filho assumiu, Roboão. Só que seu filho assumiu e não soube administrar bem, né? Escutou mais os amigos. Houve uma guerra levantada por Jeroboão, e ali rachou Israel, reino do norte e reino do sul. Reino do norte era Israel, e reino do sul somente Judá. Reino de Israel com todas as tribos, tirando Judá. Reino do sul, amém? Então se criou 12 tipos de reinado. No reino do norte, presta atenção, desde quando rachou, virou reino do norte, até o cativeiro, porque todos os dois, né, tanto o reino de Israel como o reino de Judá, do sul, foi levado cativo. O reino do norte ele foi levado cativo em 722 pelos assírios,
levaram eles presos. E o reino do sul, Judá, em 586, os babilônios levaram Judá, levaram presos. Enquanto existiu, quando rachou, presta atenção nisso, do reino, quando virou o reino do norte, até o cativeiro, foram 200 anos, mais ou menos. Passou 19 reis, todos ruins, todos péssimos, todos uns lixos, todos que a Bíblia fala, fez mal, fez o que era mal aos olhos do Senhor, não prestava para nada, só dava dor de cabeça. Um deles foi Jeroboão. Jeroboão introduziu a idolatria. Você vai ver isso lá em 1 de Reis capítulo 13, introduziu a idolatria em Israel. E o reino do sul, passou-se 17 reis, 300 anos, né? Porque foi em 586 que eles foram presos, cativos. Desses 17 reis, 8 eram bons. Vou dar um exemplo: Asa, Josias, Ezequias, Amazias, Josias, tudo Cuías é bom, né? Parece, né? Foram reis bons, fizeram o que era reto aos olhos de Deus. Foram reis bons, passou ali. E quando passou 70 anos cativo, o reino de Judá, o reino do sul, quando foi preso durante 70 anos, foram libertados. A primeira leva foi Zorobabel, levou a primeira leva que restaurou o templo. A segunda leva foi Esdras, anos depois, restaurou a lei. E depois veio a restauração dos muros por Neemias. Então restaurou. E nesse período todo, passou-se profetas. O maior medo, os profetas eram aquele que anunciava a voz de Deus na terra, né? Todo mundo, todos os reis, os governantes, tinha medo de profeta. Ninguém queria um profeta perto, meu irmão. Que o profeta vinha rasgando, falando assim, diz o Senhor, e o negócio pegava. Ninguém queria um profeta perto, né? Agora, no tempo de Elias, nenhum rei gostava de profeta. Deus levantou Elias no tempo de Acabe. Sabe quem era Acabe? Acabe era filho de Onri. Sabe quem era Onri? Rei Onri, que era rei de Israel, o pior dos reis, pior de todos. Olha que a Bíblia fala deles. Abra aí a sua Bíblia em 1 de Reis, capítulo 16, versículo 25. Pior dos reis. Olha que a Bíblia fala. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quanto foram antes dele. Caramba, o pior dos piores era pai de Acabe. Justamente no tempo de Elias. Caramba, o pior deles. Aí veio Acabe, para completar Acabe, né? Acabe, que não era um bom rei, se deixava levar pela esposa. Sabe quem era a esposa de Acabe? Jezabel, que veio de Sidom. Sabe qual era o Deus de Jezabel? Que introduziu a idolatria de Baal em Israel. Ela veio com o Deus dela, introduziu Baal. O pai dela, se eu não me engano, era Etibaal, rei dos Sidônios. Caramba, levou o povo à idolatria. Daí, filho, só foi caindo. Israel só foi afundando, afundando. E Acabe, com isso, provocou Deus a ira. Você pode ver aí em 1 de Reis 16, versículo 32 ao 33, a Bíblia fala, olha só, como o negócio começou a engrossar. E levantou um altar a Baal, 1 de Reis 16, 32, na casa de Baal que edificaram em Samaria. É isso, isso. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Rapaz, o rei que mais irritou Deus, Acabe, introduziu Baal. Sabe o que quer dizer Baal? Baal quer dizer dono ou senhor. Baal, Deus dos Sidônios, quer dizer dono. Ninguém gostava, presta atenção, Baal só existia em outros mundos, ainda não tinha chegado. Ninguém tinha interesse em Israel por esse Deus. Só entrou por causa dessa mulher. Essa mulher, meu Deus,
Levou o povo para um caminho. Ninguém estava interessado. Existiam alguns países, alguns mundos, que esse Deus já era idolatrado. Primeira vez que chega em Israel, introduzido por uma rainha. Aí todo mundo foi atrás. Só afundou. Só começou a quebrar. Aí entra em cena Elias. Aquele que não era nada, aquele que era pequeno, que veio do nada, veio num lugar que era nada, ninguém achava que ele era nada, e jogou um Deus que se achava tudo por terra. Começou a repreender e começou a falar: vive o Senhor, Deus de Israel, cuja face estou. Se levantou Elias, foi direto no ponto, foi direto rasgando, foi direto falando. Sabe o que quer dizer Elias? A palavra Elias vem de Elohim, que quer dizer o Senhor é meu Deus é Jeová. Sabe o que quer dizer Elias quando Elias falou isso? Meu Deus Jeová vive! Meu Deus Jeová vive! Foi direto no ponto, ele deu logo um rasgão. Falou: meu Deus, que eu estou na presença dele, cuja face estou. Acabou o orvalho, acabou a chuva, acabou por anos. Assim diz o Senhor, através da minha palavra, como está aí. Foi direto ao ponto, sem rodeios. Foi direto ao ponto, bateu de frente com o mal. Falou direto. Primeira coisa que eu quero falar para você, que a gente aprende aqui, e isso é para a tua vida. Você tem a presença de Deus com você. Vai direto ao ponto. Corta o mal pela raiz. Não deixe o mal crescer. Amado, se as coisas estão acontecendo na tua casa, se as coisas estão acontecendo no teu trabalho, para de empurrar com a barriga. Fala: vive o Senhor, cujo a minha face estou. Ele é o Deus de Israel. E fala e corta logo o mal, meu irmão. Para com isso, vai direto ao ponto. A entrada de Elias na Bíblia foi uma entrada dramática. Ele já falou no nome de Deus e já cortou logo o Deus deles. Sabe quem era Baal? Baal era o Deus da fertilidade, da agricultura e da chuva. Ele mandou parar a chuva. Deus pegou o pequeno e que se transformou em grande, jogou aquele Deus por terra. Presta atenção. Se levanta na autoridade do nome do Senhor. As coisas estão acontecendo na tua casa, se levanta, vive o Senhor, Deus de Israel, cuja face estou. Amado, vai direto ao ponto. Para de se achar pequeno. O Senhor habita em você. O Senhor usa você. Você tem poder através das palavras. Toma um posicionamento nisso aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muitas pessoas, quando olham as situações, elas às vezes acham que precisam de pessoas para ajudar. Basta um posicionamento teu. Você não precisa de uma multidão. Você só precisa do Deus e o teu posicionamento para as coisas mudarem. É isso. Primeiro ensinamento que nós estamos aprendendo aqui. Vai direto ao ponto do seu problema. Para de empurrar com a barriga. Para de passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e achar que isso é normal. Se está atrapalhando você, corta o mal pela raiz. Se alguém entra na tua casa e está atrapalhando você, corta o mal pela raiz. Se você sofre influência por alguém, você vai na casa da pessoa, corta o mal pela raiz. Se você tem alguma coisa que está te debilitando, corta. Elias foi direto ao ponto. Ele não foi de brincadeira, não fala assim, Elias e tal, começou a caminhar. Não, ele já foi no nome de Jesus. Como se fosse em nome de Jesus. Se levantou, ele, pum. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Deus está falando para você, vai direto ao ponto, não deixa crescer o mal, não deixa para amanhã e não se intimide. Primeiro aprendizado que eu tomo aqui, nós temos uma tendência de nós parcelarmos o problema, de nós franquearmos, vamos dizer assim. Pastor, me ajuda. Tudo bem. Quem não pode te ajudar? Claro que todos nós somos irmãos, mas tem coisa que é o teu posicionamento. Tem coisas na tua casa que ninguém vai te ajudar, é você e Deus. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Então, primeira coisa que a gente tem que aprender, defina com tuas palavras e ações o Deus que você vive e que você serve. A tua palavra tem poder no Pai pela fé. Quem toma posse, dá glória a Deus. Deixa Deus te achar. Se posicione. Tampa o buraco. Tampa
a brecha. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 22, versículo 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Deus está procurando os tapadores de brecha. Deus está procurando aqueles que vão direto ao ponto. Deus está procurando aqueles que se posicionam. Ele está olhando. Se tem alguém aqui que vai guerrear, vai lá na frente. Ele está te esperando na porta dessa situação. Levanta! Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor. Deus, Ele procura. Quando você vê o buraco, a brecha na tua vida, quando você se levanta e se posiciona, Deus já está te esperando lá. Ele está procurando alguém para tapar a brecha. Ele está procurando. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, dá um glória a Deus. Não espera a ajuda dos outros, quando Deus espera somente o teu posicionamento para tapar a brecha, o buraco. O que eu gosto da vida de Elias é isso. Ele não tinha muito papo, ele não tinha muito gemido, ele não tinha muita autocomiseração. Ele pegava, ele era rude, ele vem de uma origem rude, grosseira. Ele morava em terra árida, ele morava numa área rural. Então ele ia direto, não tinha muito papo. Deus muitas vezes está procurando pessoas duronas, pessoas posicionadas, pessoas, é isso, para que as coisas aconteçam. Em nome de Jesus, eu creio que as coisas vão mudar na tua vida e na minha vida. Em nome de Jesus. Era uma pessoa pequena, era uma pessoa que ninguém dava nada, era uma pessoa que saiu do lugar que não era nada, era uma pessoa que as pessoas olhavam e ninguém dava nada, mas perante a Deus há possibilidades. Então eu estou falando isso para você que entrou hoje aqui nessa igreja, entrou na nossa igreja. Amado, há possibilidades quando você reconhece que Deus vive na tua vida. Quando Deus vive, você mata o mal. Quando Deus vive, o Deus de Israel, cuja face você está, ou seja, se você está na presença dele, amado, se é mal, se vai contra a palavra de Deus, repreende, toma um posicionamento. Não tem tamanho para isso. Você está me entendendo? Dando glória a Deus. Aleluia. Você não só vence o mal, mas está sensível para toda a direção que Deus te der. Nós somos tapadores de brecha muitas vezes. Deus às vezes nos usa para isso. Eu vou falar assim da minha vida. Chega um momento, e a gente vai ler esse versículo 2. Diz assim, ó. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te dali e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus, toda aquela pessoa que cresce na presença de Deus, entenda isso que eu vou falar para você. Não sei o momento que você pode estar vivendo hoje, como você está aqui, só Deus sabe o que você vive. Deus muitas vezes nos usa para tapar brecha. Eu tinha uma vida X, eu vivia de uma forma, eu tive experiências com Deus no início. Chega um momento da nossa vida que Deus precisa nos construir para tapar brechas em alguns lugares. Deus me usou e te usa. Quantas vezes, mesmo no momento difícil, Deus te usou para você tapar um buraco, seja alguém da sua família, seja um filho. Deus me trabalhou na minha vida. Todo mundo passa por isso, daquele que está na presença de Deus. Todo mundo passa por um dia pelo ribeiro. Deus às vezes nos leva para que nós venhamos a ser construídos, para que você seja uma pessoa que verdadeiramente lute e conserte alguma coisa que está aberta. Hoje eu estou aqui, teve um período que eu estava em Israel, mas Deus sabe a caminhada das coisas que aconteceram. E todo mundo passa por processos com Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Agora, da mesma forma que a gente usa palavras para as coisas acontecerem, Elias, ele usou a palavra para cortar o mal. Da mesma forma, a palavra de Deus, quando chega na gente, é para também cortar, para nos ajustar de um tamanho certo.
Houve a necessidade de Elias ir para o ribeiro de Querite. Querite, a palavra Querite quer dizer cortar, colocar do tamanho certo. Houve uma necessidade em hebraico que quer dizer isso, corte, colocar do tamanho certo. Todos nós, no momento da nossa vida, por mais que nós estejamos no auge, por mais que de repente vai acontecer um reboliço da tua vida, Deus vai pegar você pela mão, vai falar, você cortou, agora eu preciso te cortar, colocar você do tamanho certo, vai para o riacho comigo. Há momentos que você vai sozinho com Deus para o riacho, para um isolamento com Ele. Dali você vai ser alimentado por corvos. Você vai beber e comer o que Ele te oferece. Não tem mais ninguém, não é o teu trabalho. Não é um momento que você acha que é a força da sua mão. A Bíblia fala que Elias foi e ele teria que depender de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele corta e coloca você do tamanho certo, é para algo maior. Então há uma necessidade de deixar você de um tamanho certo para que algo maior aconteça. Eu nunca conheci ninguém que vive uma vida completa por inteiro com Deus se um dia não passou no corte do riacho. Como Elias passou. Se uma pessoa chega num ponto alto, se uma pessoa está vencendo, se uma pessoa Deus coloca e ele, aleluia, fala no nome do Senhor, com certeza um dia ele foi podado para dar mais frutos, ele foi colocado do tamanho certo para fazer algo maior no nome de Deus. Então uma necessidade da gente ir. Não sei o processo que você está vivendo, não sei o momento se você está no ribeiro ou se você já saiu dele. Mas há uma necessidade muitas vezes de nós irmos para o ribeiro e dependermos de dia e de noite para gerar fé e confiança em Deus 24 horas. Porque a Bíblia fala que os corvos alimentavam de dia e de noite. Não é pela metade, não é relativo, é absoluto. E muitas vezes a gente acha que Deus só vai atuar aqui, daqui Deus, a minha vida me pertence. Não, Deus quer você por completo. Então tem coisas que vão acontecer na tua vida, que você não vai entender, parece que vai dar tudo errado, parece que ninguém te escuta, parece que Deus não te escuta, parece que as coisas estão céu de bronze. Presta atenção, Deus está te botando no tamanho certo, para algo maior que vai vir. Então Ele sabe o que Ele está fazendo. Tem coisas que você não pode mais depender de você. Você tem que depender totalmente dEle. Tem que gerar fé e confiança 24 horas, total. Havia uma necessidade de Elias estava no auge. Ele estava falando e as coisas acontecendo. Deus tirou ele de cena e colocou lá. Agora você vai ficar aqui, porque tem algo maior. A Bíblia fala que Elias, meu amado, quando passou desse período do riacho, amado, o ministério dele explodiu. Só para chegar em Sarepta ele andou quase 160 quilômetros a pé para alimentar uma família. Dali Elias, entenda isso essa noite em nome de Jesus. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Entenda o corte certo de Deus. A tua fé vai ser provada, mas Deus vai te dar a vitória. Vai chegar um momento que parece que a luta aumentou, mas Deus vai te dar a vitória, fica tranquilo. Vai chegar um momento que parece que você está isolado, sozinho, não vem uma resposta, mas Deus vai te dar a resposta. E no momento que Ele te der a resposta, a aprovação é imediata, você vai sair daí. Espera em Deus. Ninguém gosta de ir para o riacho, ninguém gosta de ser podado, ninguém gosta de ser tratado para ser aprovado por uma coisa maior em Deus. Muitos fogem. Sabe o que acontece? Você fica daquele mesmo tamanho. Deus não pode te usar para coisa maior. Tua vida estagna, você fica ali. Mas quando você se apresenta a Deus, Senhor, eu quero fazer mais em teu nome. Vai chegar um momento que Deus vai pegar a tua mão. Vem para o riacho comigo. Senta aí. Corvos, alimenta ele. Não vai sair nada de você ali. A Bíblia fala que daí ele saiu. E vamos falar uma outra pregação. Ele ficou uma média de 3 anos e meio. Porque quando ele saiu dali, ele alimentou a viúva e depois ele fez para a água cair do céu. Foram 3 anos. Ele falou que não ia ter água e nem orvalho durante esses anos. Foi palavra dele. 3 anos e meio sendo alimentado por corvos e pela água do riacho. Já pensou nisso, irmão? Você depender totalmente de Deus assim? Eu me lembro uma vez, eu estou falando agora de experiência minha. Eu sei que cada um tem a sua experiência.
Eu sempre falo isso aqui, eu fiquei quase um ano, dependia de mim. Currículo grande, 3 folhas, oficial do exército, Deus tirou tudo. Perdi tudo. Fiquei em casa, dependendo de Deus. Bolsa de compra apareceu na porta. Eu de gerente de empresa, fui limpar bueiro de igreja. Fui pegar coisa na rua. Eu já contei esse testemunho para você. E Deus fazia. Fui ser garçom, junto com a minha esposa, para ganhar R$30. Quem se lembra disso que eu falei? Tinha que pagar uma conta no outro dia. Aí Deus usou uma pessoa que eu vi ela uma vez, uns anos atrás, dentro daquela festa. Deus pegou aquela pessoa que eu conhecia, a missionária que estava na festa, que era uma festa da igreja do Silas Malafaia. Olhou para mim, pediu uma folha de cheque para aquela mulher que eu conhecia. Eu não conhecia ele. Mandou escrever R$300. Isso foi em 2008. Chegou para mim e falou: o Senhor mandou te dar. Sabe o que é uma pessoa nunca te vê, não te conhece, e levanta no meio de uma festa e manda fazer um cheque? Deus cuida quando você está no ribeiro. Descansa nele, que não vai faltar nada. Aleluia. Não falta nada. Deus sabia da minha necessidade. Aí eu descansei no Senhor. Caramba, como é que pode? Amados, bota isso aí, 2008. Quanto valia? R$300. E pior de tudo, ele estava desempregado. Deus mandou ele dividir o que ele tinha na conta dele. Ele falou isso para a missionária depois me falou. Nunca mais ouvi, Senhor. Deus cuida dos seus. Há uma necessidade de poda. Dali eu fui ser líder do Ministério de Evangelismo e hoje eu estou aqui na casa do Senhor com vocês. Há uma necessidade de dependência. Há uma necessidade de você conhecer Deus verdadeiramente como Ele é e você ser totalmente dele. Elias precisava disso, amado, por algum motivo. Eu não conhecia Elias totalmente. Elias cortava, Elias ia direto no ponto, mas houve uma necessidade. Elias, você não está pronto ainda, vem para cá. De repente pode ser isso que está acontecendo na tua vida. Deus quer te usar para uma coisa maior, Deus quer fazer algo maior. Muitos amados acham que na casa de Deus é só para ganhar a bênção, é só para Deus abrir a porta, mas Deus quer te aprovar, Deus quer te usar também. E às vezes há necessidade de poda, há necessidade de conserto. E isso só Deus pode fazer, para gerar em você o quê? Fé e confiança. Você depende dele. Aonde você for, você está no nome dele. Não é mais a tua força do braço, é a força do Senhor. É isso. É isso que Deus fez com Elias. Mas uma coisa interessante, presta atenção nisso agora. Elias viu o sobrenatural, Elias falava e as coisas aconteciam. Houve uma necessidade de ele ir para o ribeiro, ser colocado de um tamanho certo. Teve que tirar tudo dele, ele ficar ali pelo menos 3 anos e meio. Foi o tempo que depois ele deu a ordem e a água desceu. Ele saiu dali, diferente, dependente de Deus. Hoje a gente vê muita gente na casa de Deus, muitas vezes orando, falando o nome do Senhor. Quando vai para o ribeiro, se perde. Não quer passar por ali. Começa a esbravejar, esfria na fé, sai da presença. Amado, aproveita esse momento. Glorifica, a Bíblia fala para tudo dar graça, aleluia, glória a Deus. Estou passando na prova, estou dando glória a Deus, porque eu sei o Deus que eu sirvo, e eu vou passar, e eu vou crescer, vai gerar testemunho. É isso. Aproveita aquele momento de experiência. Foi um dos momentos que eu tinha mais experiência, foi no momento que eu mais dizimei na minha vida. Parecia servicinho aqui, ali, eu pegava catalisador no meio da rua para vender, ela sabe disso. Diácono Euclides arranjou um apoio, pegava catalisador nessas empresas de suspensão, pesava com a balança um pozinho que tem dentro da... Quem conhece carro, amado, ficava rodando para ganhar 60, 100 reais. Fiquei nessa brincadeira 11 meses. Entrei numa igreja, no Quitunga, chorando, já estava nervoso de ficar em casa. Quando eu sentei, pastor Carlos, uma igreja atrás do Multimarket, ele chegou e falou, olhou para mim e falou, assim diz o Senhor, essa semana você está saindo disso aí. Essa aprovação, esse teste, acabou a partir de agora. Mas foi na segunda, na quarta eu comprei um celular com ela. Quando eu botei o chip, era uma porta de emprego.
Na mesma semana, Deus tem controle dos seus. Houve uma necessidade para algo maior. Deus não vai botar algo maior na tua mão se você não tem condição. Tem que às vezes passar pelo riacho. Amém ou não amém? Deus usou Elias para trazer seca na terra. Por anos, diz o texto, 3 anos e meio. Mas não deixou faltar água para ele. Elias bebeu da água do ribeiro. Chegou o momento que a água secou. Presta atenção. Entenda. Nós muitas vezes sofremos, né, por aquilo que nós falamos. Mesmo que seja para alguém. O que você profetiza com a tua boca para alguém, você também pode passar junto com ele pela prova. Elias não mandou a água parar. O que aconteceu com o riacho? O riacho secou. Muitas vezes, entenda isso. O que você fala para uma pessoa, se você falar com fé, mesmo que sente para alguém, você pode estar passando pela mesma situação junto com ele. Por isso que você tem que tomar cuidado com o que você fala para o teu filho, para o seu esposo, porque você está lá. Se for da direção de Deus, Deus vai guardar você como guardou Elias. A água secou, Deus tirou ele dali, porque foi uma direção de Deus o que ele falou. Mas quando não é direção de Deus, a prova pode ser que você viva ela. Cuidado quando você fala mal de alguém, quando você aponta o seu marido, quando você fala para o seu esposo. Não esqueça que você, mesmo você pode falar para ele, você pode estar sofrendo as consequências por aquilo que você falou. Sim ou não? Deus criou o mundo como? Através da palavra. A Bíblia fala que você entrega a tua vida a Jesus como? Com o coração se quer para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Palavra tem poder. Então quando você fala com raiva, quando você joga, você vai passar junto com ela. Muitas vezes. Porque a gente semeou, a gente colhe. Quem está me entendendo aqui? Dá uma glória a Deus. Palavras com fé têm vidas e podemos viver o efeito delas, mesmo sendo dada para alguém. Olha o que você fala. Elias mandou parar a água. Aonde ele estava, a água secou. Mas foi numa direção de Deus o que ele falou. Entenda. E quando é direção de Deus, Deus guarda, Deus cuida. Deus já abre uma outra porta. Abriu uma porta em Sarepta, ele foi para lá. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Entenda isso. Muitas vezes a gente não entende porque o filho é rebelde, porque o filho foi para um caminho errado. Agora olha quantas palavras ruins você falou para o seu filho quando ele era pequeno, quando ele era jovem. Esse garoto não presta, ele não sei o que. Amado, você vai sofrer as consequências, porque ele está dentro da sua casa. Palavras têm poder. Quem está tomando posse, dá uma glória a Deus. Entenda isso. Olha o que você fala, porque pode cortar para lá e pode vir para você. Abençoa. Quer falar dele ou dela? Se ajoelha e fala com Deus. Amém ou não amém? Fala com Deus. Senhor, ele está assim, ele está assado, ele está amado. Entenda, ainda mais se você for pai, você é autoridade sobre a pessoa, você é autoridade espiritual sobre aquela pessoa, você tem autoridade. Então o que você ministra? Olha a Bíblia, olha lá Saul, olha lá Esaú, Jacó, o que saiu da boca para um e para outro. Palavra tem poder. Palavra tem poder. Então a gente aprendeu aqui pelo menos 2 pontos básicos. Entenda, primeiro, que a gente tem que ir direto ao ponto quando surge um problema. Corta logo o mal, não deixa crescer. Segundo, entenda que Deus leva às vezes para o riacho, para deixar você de um tamanho certo, aprovado, para que algo maior venha acontecer na tua vida e você seja um instrumento de Deus. Terceiro, olha o que você fala, saiba lançar palavras do mundo espiritual, que a Bíblia fala que nós trazemos à existência aquilo que não existe, está escrito. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. E por último, e eu vou terminar, algo interessante também é que numa nação aqui, onde a ordem naquele tempo da nação judaica era sustentar e manter os seus profetas. Quem mantinha os profetas era o povo, era uma ordem direta. Apesar de os reis não quererem eles por perto, era uma direção de Deus
a própria nação manter o profeta. Deus manteve o profeta com corvos e depois manteve com uma viúva de Sarepta. Você não entendeu? Os corvos, para os judeus, eram imundos. Eram animais rejeitados, eram animais imundos, que ninguém podia tocar. Assim como a viúva de Sarepta ficava em Sidom, onde saiu Jezabel, não tinha nada a ver com o povo de Israel. Era um outro Deus. Deus usou algo imundo, e Deus usou uma estrangeira, que não tinha nada a ver com Israel, para sustentar o profeta. Eu aprendo uma coisa aqui, presta atenção. Deus tira do ímpio para dar para o justo. Deus tira auxílio e abre porta da onde você menos espera. Ele move céus e terra por amor da tua vida. Ele faz o que aprouve, independente do que você pode estar passando. Você cria um caminho, Deus cria 10 caminhos. Ele move céus e terra por amor a você. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! A Bíblia fala em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as coisas desprezíveis deste mundo, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se levante em frente ao nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus? É isso que Deus faz por você. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Suba para cá, ministério, por favor.